Por que Jesus foi crucificado? A morte de Jesus Cristo é Deus gritando para a humanidade: eu vos amei de tal maneira que dei o meu filho à morte para que vocês tenham vida. Mas Jesus também foi crucificado porque ele era uma ameaça à religião política do seu tempo. A morte de Jesus também é uma luta para desmontar a doutrina pagã dos fariseus para que os discípulos pudessem conhecer o reino dos céus. Na cruz, ele perdoa os pecados e anula toda a tentativa da religião de fazer do reino de Deus um comércio. O Gólgota era uma montanha que ficava fora de Jerusalém. O Gólgota era uma colina e também conhecida como Calvário, que significa o lugar do crânio ou lugar da caveira. Caveira porque, segundo a tradição, aquela colina ela tinha um desenho, uma forma de um crânio. E por isso que levava este nome, Calvário. E este local, ele era usado para crucificar criminosos condenados por Roma. O Calvário, ele era um lugar estratégico, por ser uma colina alta e fora da cidade. Então, todas as pessoas podiam ver os crucificados de grandes distâncias, e isto também servia como um meio de dar o recado à população para não se rebelarem contra Roma ou cometerem qualquer delito naquele território. Para vocês terem uma ideia, todo pai levava seus filhos para assistirem a tortura da crucificação como um princípio pedagógico, para ensinar os seus filhos a não cometerem crimes e a não se revoltarem contra Roma. Só que é bom a gente lembrar que havia outro tipo de condenação também nos dias de Jesus, de punição de morte nos dias de Jesus. A crucificação, que era uma punição romana, e o apedrejamento, que era uma punição do judaísmo, uma punição judaica. Mas como naqueles dias, nos dias de Jesus, era Roma que dominava Israel, a punição mais comum era a da crucificação ali. Mas mesmo a crucificação sendo uma punição mais comum naqueles dias, há indícios nas escrituras de que o apedrejamento também era possível naquele contexto de Jesus. Como, por exemplo, João, no capítulo 8, tem a narrativa dos homens que pegaram uma mulher no ato de adultério e levaram até Jesus para que Jesus validasse o apedrejamento daquela adúltera. Fato este que não aconteceu. Lembram da história quando Jesus disse para aquela mulher, disse para aqueles homens, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? E depois disse àquela mulher, cadê os teus acusadores? Vai, não peques mais. Tem a narrativa de Atos 7, que já é uma narrativa que conta o apedrejamento do diácono Estevão, e Estevão veio à morte. Enfim, falar do apedrejamento e da crucificação é falar de duas mortes que são cruéis. Mas na crucificação havia requintes, mais requintes de crueldade. A crucificação, ela combinava elementos de tortura e elementos de vergonha. Já não bastasse o sofrimento que a pessoa enfrentava naquele momento, o indivíduo que era crucificado, ele era despido, ou seja, ele era crucificado completamente nu. Então esses lenços que vocês veem nas imagens da genitália de Jesus foi colocado pela tradição religiosa. Porque provavelmente Jesus, como os demais, foi crucificado nu, pelado, como qualquer outro criminoso, para expor o criminoso à vergonha. Fazer a pessoa sofrer de dor já não era suficiente para eles. Precisava torturar fisicamente
e mentalmente, o expondo à vergonha nu diante da multidão. Além do mais, a crucificação era uma morte extremamente lenta. Para vocês terem uma ideia também, há depoimentos de que pessoas crucificadas agonizavam vivas na cruz no intervalo entre 3 e 7 dias. E a morte acontecia ou por exaustão ou por asfixia. Vocês imaginam essa tortura? E não pensa que era uma casualidade a morte de cruz. Não. Nós já dissemos aqui, todo criminoso em Roma e crimes hediondos eram condenados à morte de cruz. E esta morte cruel e desumana era comum no governo de Roma. Então falar de cruz por cruz, muitos morreram como Jesus. E talvez, eu ouso dizer, com requintes de crueldade ainda maiores do que Jesus sofreu. Isto significa que a revelação da graça não está no morrer na cruz em si, mas no propósito de sua morte na cruz. Então a cruz não é um amuleto de proteção. A cruz não é um artigo de decoração. A cruz não é uma referência de adoração. Pelo contrário, nós adoramos o Cristo da cruz. A cruz de Jesus no Evangelho é um princípio de vida. É uma manifestação visível, palpável do amor, da graça de Deus. A morte de Jesus Cristo é Deus gritando para a humanidade: eu vos amei de tal maneira que dei o meu filho à morte para que vocês tenham vida. João 3,16, o texto que a gente lê bastante. A diferença entre a crucificação de Jesus e a crucificação dos demais é que muitos foram crucificados por serem impostores. Já Jesus foi crucificado pelos impostores. Em Romanos capítulo 5, verso 6, Paulo diz que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isto é, todos morreram por terem culpa. Já Jesus morreu para remover a nossa culpa. Foi isso que Paulo também disse aos Romanos, no capítulo de número 8, quando ele bradou dizendo: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele foi condenado, e na sua condenação de morte, nos justificou. Até Jesus, a cruz era símbolo de impostores. Depois de Jesus, a cruz se tornou símbolo do perdão e da misericórdia de Deus por nós. Agora fica uma pergunta. Por que Jesus foi crucificado? A resposta popular é clara. Por causa dos nossos pecados. E de fato é. E esta é a maior mensagem do Evangelho, que Cristo deu a sua vida por nós. Como disse Pedro em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16. Mas Jesus também foi crucificado porque ele era uma ameaça à religião política do seu tempo. O grande pregador Tim Keller já dizia que Jesus não foi apenas um cara legal, que fez o bem para todo mundo, porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus era um problema para os negócios do templo. Templo este, lugar este que tinha sua própria moeda, que negociava os animais para o sacrifício. Jesus era a falência do mercado religioso.
O evangelista Mateus, no capítulo 21, diz pra gente, contou para nós e deixou registrado que Jesus virou as mesas e expulsou os cambistas do templo e disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Jesus enfrentou a religião que fez a graça do Pai um negócio para ganhar dinheiro. E o que é certo é que a religião não tolera gente que de alguma forma atrapalhe os seus negócios. Então, Jesus ele foi assassinado porque não negociou com os líderes religiosos da sua época. Jesus foi morto porque ele não se moldou aos ritos e à vontade da religião. Mas é claro, a gente já disse aqui que nós cremos que Jesus deu a sua vida, que ele se entregou por nós. Mas tudo que está em volta da sua morte também fala de sua entrega. Porque se Jesus se unisse, pensa comigo, aos religiosos, se ele aceitasse a propina do templo, se ele exaltasse o templo e o sacrifício e o mercado do templo, se ele fosse amigo de Herodes, se ele sentasse na mesa dos políticos, a sua pele estava salva da cruz. Mas Jesus, para dar a sua vida, ele nos ensina que no seu sacrifício também ele é contra a todo o sistema corrupto que mata as ovelhas do seu aprisco. Sim, a morte de Jesus, o entregar da sua vida também é uma luta para desmontar a doutrina pagã dos fariseus, para que os discípulos pudessem conhecer o reino dos céus. A ida de Jesus para a cruz é o ato de amor que invalida toda a tentativa da religião de fazer do reino de Deus um comércio. Na cruz, ele perdoa os pecados e anula, cancela de vez o sacrifício no templo. Pense isso daqui. Eles mataram Jesus sem saber que na realidade estavam matando a sua própria religião. Porque a morte de Jesus cancelaria todo o sacrifício que se tornou mercado no templo. Enriquecia os religiosos. Mas em suma, em resumo, na morte de Jesus, está a punição eterna que receberíamos de Deus. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 13, que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui não é só o conceito literal do termo, mas também fala de um princípio existencial. Morte no sentido do termo separação, de ruptura, de distanciamento, de divórcio entre nós e o Pai. Então, só através de um homem puro, sem pecado, seria possível anular essa sentença. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós o adoramos, porque a cruz de Cristo pagou o preço e cumpriu a justiça para que hoje tivéssemos acesso livre ao Pai. Porque Jesus, na sua morte, ele perdoou não apenas os nossos pecados, aqueles pecados que nós cometemos no dia a dia. Ele perdoou também o pecado que somos, porque somos pecadores. Ele mesmo sofreu e se entregou e se fez escárnio, se entregou à morte para nos livrar
da morte eterna, da separação eterna do Pai. Por isso que sempre, para sempre, a Jesus toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Mas mesmo diante de tamanha revelação, de tão grande e de tão maravilhosa notícia, é o Evangelho, a Boa Nova, ainda tem muita gente que vive como se nada tivesse acontecendo. Na narrativa da crucificação, em Marcos, no capítulo 15, o evangelista nos conta que existiam 3 tipos de pessoas aos pés da cruz. O primeiro grupo são os que debaixo da cruz brincam e tentam tirar algum benefício, algum proveito com o sacrifício de Jesus. Marcos capítulo 15, o verso 24, diz que algumas pessoas que estavam ali repartiam entre si as vestes de Jesus e lançavam sorte a um tipo de par ou ímpar para ver quem fica com o quê, com qual peça de Jesus eles ficariam. Pensa nisso, gente. Um homem está agonizando na cruz e tem gente brincando de faz de conta aos pés da cruz. E pior, estão disputando quem fica com o quê. E este espírito ainda age entre nós nos nossos dias. Gente que faz da cruz um jeito para ganhar algum benefício. Ao invés de celebrar a salvação aos pés da cruz, estão usando a cruz de Cristo para lançar sortes e ver quem fica com a melhor bênção e quem vai mais abençoado para casa. São pessoas que fazem da morte de Cristo um jeito para se dar bem, de levar vantagem. Eles querem a roupa de Jesus, mas não se importam com o sacrifício de Jesus. Eles estão tão preocupados no que vão levar para casa depois do culto, que se esquecem que quem vai até Jesus só para levar as suas bênçãos, volta, Cristo, de novo, para a vergonha da cruz. Este grupo quer a roupa de Jesus, se possível arranca até dele a força, mas não querem o Jesus da cruz. Por isso que eles se divertem, por isso que eles criam entretenimento aos pés da cruz, ao invés de adorá-lo. O segundo grupo são de pessoas que pensam que a cruz é a manifestação de poder e não de amor. Os antigos já diziam isso, né? O amor não enche barriga. Você já deve ter ouvido essa frase. E esta é a lógica da religião. Marcos 15, 29 a seguir nos diz que o povo que passava pela cruz e os religiosos riam dele e diziam: e aí, salva-te a ti mesmo, descendo dessa cruz para a gente ver? Ué, salvou tanta gente e não pode salvar a si mesmo? Desça daí, Jesus, para que vejamos e creiamos em ti. Vocês entenderam a lógica? Enquanto Deus quer manifestar a lógica do seu eterno amor, o clamor popular e o clamor dos religiosos é pela lógica do poder. Nós só vamos crer, olha o que eles disseram. Nós só vamos acreditar em você se milagrosamente você descer daí e a gente vê. Esse grupo não se importa com Jesus. Não sentem a agonia e a dor do mestre. O que eles buscam é espetáculo. Eles querem ver o poder de Deus em ação. Mas a cruz
A cruz não é um lugar para manifestações, para pirotecnias de poder. A cruz é o escândalo do poder do amor de Deus em ação. Esses dias eu escrevi numa das minhas redes sociais uma provocação. Escrevi assim: e se Jesus te dissesse hoje, eu não vou fazer mais nada por você, se contente com o que eu já fiz? Aí eu faço uma pergunta agora, e aí? Você continuaria caminhando com Jesus mesmo assim? Bom, se ele não vai te dar mais nada, como é que fica agora as suas campanhas? Aquelas campanhas que você vai atrás de bênção, se ele não vai dar mais nada, você continuaria frequentando a comunidade e abençoando pessoas? Como que seria a sua vida de oração, sabendo que Deus não vai te dar mais nada? Você continuaria seguindo um Jesus que dissesse: daqui para frente não tem mais bênção para você, se você quiser caminhar comigo, caminhe porque você me ama? Porque a lógica da religião é servir um Deus que faz e não um Deus que ama. Até porque o amor não enche barriga, né? Essa é a lógica da religião moderna. A cruz é a marca do poder e não a revelação do grande poder do amor divino. Sim, o segundo grupo busca por sinais, mas não querem o amor. Mas há um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que reconhecem que a cruz revela que Jesus é o Filho de Deus. O evangelista Marcos diz que quando Jesus expirou, quando Jesus morreu, um dos guardas romanos disse assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Vejam que engraçado. Os mestres, os sacerdotes e o povo judeu riram dele e blasfemavam dele. Mas um guarda romano, que não era do seu povo, reconhece a sua filiação aos pés da cruz. Gente improvável. O que, na lógica, deveriam adorar a Deus, ou seja, os religiosos e o povo de Jesus, quem o adora e quem o reconhece é um estrangeiro. Quem reconhece é gente improvável. É sempre assim, é sempre um centurião, é sempre uma samaritana ou um samaritano. É sempre uma pecadora, é sempre alguém improvável e sem méritos que reconhecem que ele é o Filho de Deus. Enquanto os religiosos se gabam na sua própria espiritualidade, os pecadores reconhecem o Mestre, o Filho de Deus, o seu grande amor, porque ele doa para quem não merece. A cruz de Cristo é para gente improvável. A morte de Jesus na cruz não foi para os que se acham perfeitos, não foi para os que se consideram santos e os religiosos. A cruz de Jesus é a graça se manifestando libertadora para os que estão presos em seus pecados. Por isso que a cruz de Cristo é um presente para quem não merece essa tamanha salvação. A cruz é o escândalo da graça. A cruz é a porta do reino de Deus aberta, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. A cruz de Cristo é o antídoto contra o vírus que nos matava, o pecado, para que hoje nós celebramos
ou para que hoje celebremos a vida? Eu te convido hoje a aceitar a graça de Deus, pois a cruz de Cristo te deu esta oportunidade. Parece até loucura, parece até um conto mitológico que nós estamos falando, mas não é. Quando você nasceu, a cruz já estava preparada. Aliás, Apocalipse diz: antes da fundação do mundo, antes mesmo de tudo ser criado, Deus e Cristo já nos amava. E prevendo a nossa queda, prevendo o nosso erro, prevendo as nossas falhas, prevendo o nosso pecado, já de antemão, consumou a nossa salvação, porque nos ama. Por isso que Apocalipse 13:8 diz: Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Disse um certo teólogo: antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Por isso que eu termino hoje a nossa reflexão com as palavras do apóstolo São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 23 e 24, quando ele diz: porque os judeus pedem sinal, desça da cruz, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos o Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. O poder de Deus não foi tirar Jesus da cruz. O poder de Deus foi tirar Jesus do túmulo onde ele foi sepultado. Diante da cruz de Cristo, em qual grupo você está? Dos que brincam aos pés da cruz? Dos que blasfemam pedindo manifestação de poder toda hora? Ou os que reconhecem que a cruz é a revelação do Filho de Deus? E aí? Em qual grupo você está?